Olá, que a paz do Senhor esteja com você. Seja muito bem-vindo ao canal Horizonte da Fé. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra poderosa e inspirada pelo Espírito Santo que vai fortalecer o seu coração e renovar a sua fé. O tema de hoje é: o chamado de Deus ninguém pode calar. Talvez você esteja passando por momentos em que as circunstâncias parecem querer te calar, quando as vozes ao redor tentam te fazer desistir, mas Deus te trouxe até aqui para te lembrar que o propósito que Ele colocou em sua vida não pode ser apagado, silenciado ou interrompido por ninguém. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 1, versículos 4 e 5: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Essa palavra mostra que o chamado de Deus não nasce das circunstâncias, mas do coração dele. Jeremias ainda era muito jovem quando ouviu essa voz divina, e ele tentou se justificar, dizendo que era apenas uma criança, que não sabia falar, que não tinha capacidade para cumprir um chamado tão grande. Mas Deus o interrompeu e disse: Não digas, sou uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Ou seja, quando Deus chama, Ele também capacita. Quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo garante os recursos, a autoridade e a unção necessários para que o propósito se cumpra. Talvez você tenha se sentido pequeno demais, incapaz ou até mesmo esquecido. Talvez tenha ouvido palavras que tentaram apagar o brilho daquilo que Deus colocou dentro de você. Mas o Senhor te diz hoje: eu te escolhi, e ninguém pode calar aquilo que eu mesmo determinei. Você pode até ter tentado fugir do seu chamado, pode ter se escondido atrás das desculpas, dos medos ou das feridas, mas Deus continua te procurando, porque Ele não desiste de quem Ele escolheu. O chamado de Deus não se perde com o tempo, não é cancelado pelos erros do passado e não depende da aprovação dos homens. Ele é irrevogável, como está escrito em Romanos 11:29, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Isso significa que, mesmo quando você se afasta, Deus continua te esperando. Mesmo quando você se sente fraco, Ele continua te sustentando. E mesmo quando tentam te calar, Ele continua te levantando. Há pessoas que enfrentam batalhas espirituais justamente porque carregam um chamado. O inimigo sabe que, se você se levantar, muitas vidas serão transformadas. É por isso que as lutas aumentam, que os ventos sopram contra e que as críticas aparecem de todos os lados. Mas saiba de uma coisa: quanto maior o propósito, maior a resistência. E quanto mais o inimigo tenta te calar, mais Deus usa as circunstâncias para te preparar. Você não está sendo destruído, está sendo lapidado. Você não está sendo esquecido, está sendo treinado. O deserto não é o fim. É o lugar onde Deus fala mais claramente com quem Ele escolheu. Quando olhamos para Moisés, vemos um homem que tentou se esconder do seu chamado. Ele também disse que não sabia falar, que não era capaz de conduzir um povo inteiro. Mas Deus o encontrou no meio do deserto e o chamou pelo nome. E Moisés, que antes era um fugitivo, se tornou um libertador. Assim também é com você. Deus sabe onde você está, conhece as tuas limitações, mas ainda assim te escolheu, porque Ele não chama os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E o que Ele começou em sua vida, Ele vai cumprir. Há algo em você que é eterno, que vem do céu. É o sopro de Deus. É a missão que foi colocada no seu espírito antes mesmo de você nascer. Nenhum obstáculo, nenhuma rejeição e nenhum erro humano pode apagar o que Deus escreveu. Quando Deus diz vai, nenhuma porta fechada pode impedir. Quando Ele diz fala, nenhuma voz contrária pode te silenciar. E quando Ele diz é tempo, ninguém pode atrasar o cumprimento da promessa. Então hoje abra o seu coração. Permita que a presença do Espírito Santo reacenda o fogo do seu chamado. Que toda a frieza espiritual, todo medo e toda dúvida sejam arrancados em nome de Jesus. Porque chegou o tempo de você se levantar, o tempo de responder à voz que te chama, o tempo de cumprir o propósito para o qual você foi criado. O chamado de Deus é a razão da sua existência, e viver fora dele é viver incompleto. Mas quando você se alinha à vontade de Deus, tudo começa a fazer sentido, e até as dores do passado se transformam em testemunho de vitória.
Deus está te chamando novamente. Ele está dizendo ao seu coração: filho, filha, volte a fazer o que eu te mandei. Não se cale, não pare, não desista. Porque há pessoas esperando pela sua obediência. Há vidas que serão alcançadas através da sua voz, das suas atitudes, da sua fé. O inimigo tentou te calar, mas o Senhor está te levantando para falar ainda mais alto, com mais autoridade, com mais unção e com mais verdade. O chamado de Deus é algo que nasce no coração. Não é imposto por ninguém, mas revelado pelo Espírito. E quando Deus te escolhe, Ele coloca dentro de você uma inquietação santa, um desejo que não passa, uma chama que não se apaga. Mesmo que você tente ignorar, o Espírito Santo sempre vai te lembrar do que Ele te confiou. Às vezes, o chamado começa com pequenos gestos, uma vontade de ajudar alguém, de servir, de orar, de falar de Deus. Outras vezes é algo mais direto, um peso no coração, que te faz perceber que há algo maior esperando por você. E quanto mais você tenta fugir, mais forte se torna a voz de Deus dizendo: eu tenho uma missão para você. Jonas é um exemplo claro disso. Deus o chamou para ir até Nínive e proclamar arrependimento. Mas Jonas tentou fugir. Ele embarcou em um navio, indo para o lado oposto, tentando escapar da presença do Senhor. Mas ninguém foge de Deus. Quando Ele tem um plano, Ele vai te alcançar onde for preciso. Jonas foi parar no ventre de um grande peixe, e ali nas profundezas do mar, ele entendeu que não adiantava resistir. Quando ele se rendeu, Deus o libertou e o enviou novamente. A missão não mudou. O que mudou foi o coração do mensageiro. Assim também é com você. Deus pode te levar a lugares de confronto, não para te punir, mas para te ensinar que o propósito dele sempre prevalece. Quando você aceita o chamado, a sua vida ganha direção, e tudo começa a se alinhar com o plano celestial. Talvez você já tenha tentado fugir, dizendo a si mesmo que não é capaz, que não tem tempo, ou que já é tarde demais. Mas Deus está te chamando de novo. Ele te diz hoje: eu ainda conto com você. Ele não esqueceu das promessas que fez, nem desistiu do que te prometeu. O mesmo Deus que te chamou continua o mesmo. E Ele está pronto para reacender em você o dom que estava adormecido. Paulo escreveu a Timóteo em 2 Timóteo 1,6. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti. Essa palavra é também para você. Desperte o dom. Reacenda o fogo, porque há algo divino dentro de você que o inimigo tem tentado apagar, mas não vai conseguir. O chamado de Deus sempre vai enfrentar oposição. Sempre haverá alguém que não entende, que critica, que duvida, que tenta te desanimar. Jesus mesmo enfrentou isso. Ele foi rejeitado na própria terra, desacreditado pelos que o conheciam, perseguido por aqueles que deveriam reconhecer quem ele era. Mas nada disso o impediu de cumprir o propósito do Pai. E se até o Filho de Deus foi contestado, por que nós não seríamos? Por isso, não se abale com as críticas. Não se entristeça com as rejeições. Use tudo isso como combustível para permanecer firme. Porque cada vez que o inimigo tenta te calar, Deus te unge para falar com ainda mais autoridade. Você precisa entender que o silêncio pode ser o disfarce de um chamado reprimido. Quantas vezes você sentiu vontade de fazer algo para Deus, mas o medo te paralisou? Quantas vezes você começou algo e parou porque alguém te criticou? Hoje o Senhor te diz: não temas, eu estou contigo. O mesmo Deus que te chamou vai estar contigo em cada passo. Ele vai abrir portas, vai te dar palavras, vai preparar corações. Não é sobre você, é sobre o propósito dele em você. Quando você entende isso, o medo perde força e a obediência se torna o seu maior ato de fé. Há uma unção nova sendo liberada sobre a sua vida. Deus está restaurando a sua voz, curando feridas antigas, tirando a vergonha e te vestindo com autoridade espiritual. As lágrimas que você derramou em silêncio foram vistas por Deus. E Ele te diz: eu transformarei a tua dor em ministério. Aquilo que te feriu será a ferramenta que eu usarei para curar outros. O que parecia o fim será o recomeço do cumprimento da minha promessa. O chamado de Deus te leva a lugares que você nunca imaginou, mas também te transforma em alguém que você jamais pensou ser. Por isso, não resista mais. Diga a Deus: eis-me aqui. Essa é a resposta que muda destinos. Foi o que Isaías disse quando ouviu a voz do Senhor perguntando: a quem enviarei?
E quem há de ir por nós? Isaías respondeu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é a entrega que Deus espera de você. Quando o seu coração se dispõe, o céu se move. Deus não precisa de perfeição. Ele busca disposição. Não importa o que aconteceu até aqui. O que importa é o que você decide hoje. E se essa mensagem está falando com você, se você sente que Deus está reacendendo o teu chamado e te levantando para algo novo, então manifeste a sua fé agora. Deixe o seu like neste vídeo, escreva nos comentários: Senhor, eis-me aqui. E compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir que o chamado de Deus ninguém pode calar. Assim, mais pessoas serão alcançadas pela palavra e fortalecidas na fé. Há momentos em que o silêncio de Deus nos confunde. Você sente o peso do chamado, mas não vê os resultados. Ora se esforça, serve, e mesmo assim parece que nada acontece. E é justamente nesses períodos que muitos pensam em desistir. Mas o chamado de Deus não depende de reconhecimento humano. Ele é sustentado pela obediência e pela fé. Mesmo quando ninguém te aplaude, Deus te observa. Mesmo quando ninguém te entende, Ele te compreende por completo. Quando você permanece fiel em meio ao silêncio, Deus está te moldando para algo maior. Ele usa o tempo de espera como um campo de treinamento, onde o coração é purificado e o caráter é fortalecido. Davi viveu isso. Antes de ser rei, ele foi apenas um pastor de ovelhas. Enquanto cuidava dos rebanhos no campo, ele enfrentava leões e ursos, mas ninguém via. Nenhum aplauso, nenhum reconhecimento. No entanto, Deus estava vendo. Era naquele anonimato que o Senhor estava forjando o coração de um rei. Davi não sabia, mas cada luta no campo o preparava para o trono. O que parecia um tempo de esquecimento era, na verdade, um tempo de preparo. Assim também é com você. Os bastidores da sua vida não são desperdiçados por Deus. Tudo o que você enfrenta agora faz parte do treinamento para o cumprimento do propósito. A porta que ainda não se abriu não é negação, é proteção. O silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. Há pessoas que confundem o tempo de espera com rejeição, mas quem é chamado precisa aprender a esperar. Deus nunca entrega uma grande missão a alguém despreparado. Ele primeiro trabalha no interior, cura as feridas, alinha os pensamentos, fortalece a fé, para depois manifestar o que foi prometido. Por isso não murmure no tempo da espera, adore. Porque a adoração mantém o coração sensível à voz de Deus. É na adoração que o Espírito Santo te restaura e te dá discernimento para compreender o que está acontecendo ao seu redor. A Bíblia diz em Salmos 37:7, descansa no Senhor e espera nele. Essa é a postura de quem confia no chamado. Você não precisa se apressar porque o tempo de Deus é perfeito e quando chegar a hora, ninguém poderá impedir. O inimigo sabe que o tempo de espera é perigoso porque é nele que muitos desistem. Por isso ele sussurra mentiras, dizendo que Deus se esqueceu, que nada vai mudar, que você perdeu a chance. Mas a verdade é que Deus nunca esquece quem Ele chamou. Ele não muda de ideia sobre você. O que Ele começou, Ele vai terminar. Filipenses 1:6 declara: aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso é uma garantia divina. Mesmo quando tudo parece parado, Deus está trabalhando nos bastidores, movendo pessoas, preparando caminhos e ajustando situações para que o propósito se cumpra no tempo certo. Não desanime se ainda não entende o porquê das coisas. José também não entendeu quando foi vendido pelos próprios irmãos, nem quando foi injustamente preso. Mas lá na frente ele reconheceu: Deus me enviou adiante de vós para preservar vidas. O chamado dele envolvia dor, traição e injustiça. Mas nada disso pôde calar o plano de Deus. Pelo contrário, cada obstáculo o empurrou mais perto do trono. E o mesmo acontece com você. Cada dificuldade, cada porta fechada, cada lágrima, tudo tem um propósito. O que hoje parece confuso, amanhã será o testemunho que glorificará o nome do Senhor. Não perca a fé no meio do processo, porque o processo é a estrada que te leva até a promessa. E lembre-se, Deus não se impressiona com a velocidade, mas com a constância. Ele se agrada daqueles que permanecem, mesmo quando é difícil. Quando você permanece firme, mesmo sem entender, você está dizendo: Senhor, eu confio em Ti mais do que nas circunstâncias. E essa confiança atrai o favor de Deus.
Ele não se esquece de quem permanece fiel. Você pode até ter sido esquecido pelos homens, mas nunca será esquecido pelo céu. O chamado de Deus continua ativo, mesmo quando você acha que tudo parou. Então, neste momento, peça ao Espírito Santo que renove a sua fé. Diga a Ele: Senhor, me ajuda a permanecer. Me ensina a confiar mesmo quando não vejo. Porque enquanto você ora, Deus se move. Enquanto você espera, Ele prepara. E quando o tempo dele chegar, tudo o que estava fechado se abrirá. O que estava travado começará a fluir. E todos verão que aquilo que parecia impossível era apenas parte do processo de Deus para te exaltar no tempo certo. Você não está esquecido. Você está sendo preparado. O chamado de Deus continua ecoando sobre a sua vida. E quando Ele te levantar novamente, ninguém poderá calar a voz que Ele colocou dentro de você. O chamado de Deus não é apenas um convite, é uma missão. E quem é chamado por Ele precisa aprender a caminhar com fé. Mesmo sem entender todos os detalhes, Deus raramente revela o plano completo, porque o chamado é construído passo a passo, na medida em que você confia. É como Abraão, que ouviu de Deus: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão não sabia para onde estava indo, mas ele confiou. Ele deu um passo de fé, e o resto Deus mostrou no caminho. É assim que o chamado se cumpre. Na obediência, mesmo quando não há certezas, apenas promessas. Muitas vezes, Deus vai te pedir para se mover em meio à incerteza. Ele vai te conduzir por caminhos que fogem da lógica humana, porque o chamado é espiritual, não racional. E é por isso que muitos não entendem quando você decide obedecer a Deus. Vão te chamar de sonhador, de exagerado, de iludido. Mas você não pode esperar compreensão de quem não ouviu o que Deus te disse em secreto. O chamado é pessoal. A voz que te move vem do céu, não da terra. E se foi Deus quem te chamou, siga, ainda que ninguém te apoie. É melhor caminhar sozinho com Deus do que acompanhado fora da vontade dele. Quando Deus te chama, Ele também te prova. O chamado é testado nas circunstâncias. José teve sonhos grandiosos, mas antes de viver o cumprimento, ele passou por traição, escravidão e prisão. Moisés foi chamado para libertar o povo, mas antes enfrentou rejeição e deserto. Davi foi ungido rei, mas precisou esperar anos fugindo de Saul. Cada um deles foi provado antes de ser usado. E isso nos ensina que o propósito de Deus sempre passa pelo processo. Não existe chamado sem cruz. Não existe missão sem renúncia. A unção custa caro, porque ela é moldada no fogo da fidelidade e da entrega. Muitos querem o resultado do chamado, mas não o processo. Querem o palco, mas não o altar. Querem a autoridade, mas não a obediência. Mas Deus só confia grandes coisas a corações quebrantados. Ele não se impressiona com talentos. Ele procura corações disponíveis. E se você está sendo provado, é sinal de que Deus está te preparando para algo maior. Ele não desperdiça dor. Ele transforma feridas em sabedoria. O que você está vivendo agora não é o fim. É a forja do propósito. E quando o ouro é provado no fogo, ele sai mais puro. Assim também é você. Cada lágrima, cada desafio, cada não é parte do processo que te tornará mais forte e mais preparado para cumprir o chamado com maturidade. O chamado de Deus te leva a lugares de dependência total. Ele te ensina a confiar nele quando os recursos acabam, quando as forças diminuem e quando os caminhos parecem fechados. É ali, no limite da tua capacidade, que você descobre o poder da graça. Paulo entendeu isso quando ouviu do Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso significa que o chamado não depende da tua força, mas da força dele em você. Quando você se sente fraco, é o momento em que o poder de Deus se manifesta com mais intensidade. É ali que ele mostra que quem te sustenta é o céu. Talvez você esteja dizendo: Senhor, eu não sei se consigo continuar. Mas Deus responde: você não precisa conseguir. Eu vou te sustentar. Ele é o Deus que chama e também o Deus que mantém de pé. Ele não te escolheu para te abandonar no meio do caminho. Se ele te chamou, é porque sabia exatamente do que você seria capaz com a ajuda dele. E é por isso que você não pode desistir agora. O mesmo Deus que te deu o sonho vai te dar os meios para cumpri-lo. O mesmo Deus que te levantou vai te sustentar até o fim.
Não permita que a dor do processo te faça duvidar do propósito. O deserto que você atravessa não é um sinal de rejeição, é um lugar de revelação. Foi no deserto que Moisés viu a sarça arder. Foi no deserto que Elias ouviu a voz suave de Deus. E é nesse deserto que você também vai ouvir o Senhor te dizendo: ainda tenho planos para você. Ainda há promessas que eu vou cumprir. O deserto não é o fim do chamado, é o início de uma nova fase dele. Deus está te lapidando, te moldando e te preparando para viver o que Ele prometeu. Cada lágrima derramada, cada oração feita em silêncio, cada noite em que você pensou em desistir, nada disso foi em vão. Tudo está sendo contado por Deus. Ele está escrevendo a sua história com detalhes e o final será de vitória. Porque o chamado dele é maior do que qualquer obstáculo, mais forte do que qualquer oposição e mais firme do que qualquer palavra contrária. Você está sendo preparado para tempos de manifestação. O que hoje é invisível, amanhã será visível. O que parecia distante, Deus vai aproximar. O que parecia impossível, Ele vai realizar. Confie no processo, permaneça fiel e lembre-se, o chamado de Deus ninguém pode calar. Quando Deus te chama, Ele também te separa. E essa separação muitas vezes dói, porque o chamado de Deus exige desapego de pessoas, de lugares, de hábitos e até de versões antigas de você mesmo. Há momentos em que Ele vai afastar quem não entende o propósito, vai fechar portas que pareciam boas, vai interromper caminhos que pareciam seguros, mas tudo isso é parte do plano. O chamado exige santidade, e santidade é separação, não apenas do pecado, mas de tudo o que atrapalha o cumprimento da vontade de Deus. É nesse processo que o Senhor limpa o caminho, para que nada te impeça de viver o que Ele tem preparado. Talvez você tenha perdido pessoas no meio da jornada, amizades que se afastaram, relacionamentos que não resistiram, e você não entendeu o porquê. Mas Deus está te dizendo hoje: eu precisei tirar alguns da tua caminhada, porque eles não suportariam o peso do que vou fazer na tua vida. Nem todo mundo que começa contigo vai chegar ao final. Nem todos conseguem permanecer perto de quem está sendo preparado por Deus. Quando o Senhor te separa, é porque Ele quer te revelar coisas que não podem ser compartilhadas com todos. Há momentos em que o isolamento é divino. Não é castigo, é treinamento espiritual. Jesus também passou por isso. Antes de começar o seu ministério, Ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali Ele foi tentado, provado e fortalecido. O deserto antecede a missão. Ele prepara o coração, ensina a dependência e revela o poder da palavra. E quando Jesus saiu do deserto, Ele saiu cheio do Espírito Santo. Assim será com você. Esse tempo difícil que você está vivendo não é sinal de abandono. É o Espírito te fortalecendo para a próxima estação. Quando você sair desse processo, vai sair mais maduro, mais cheio da presença de Deus e com mais autoridade espiritual. Muitos olham para a fase do deserto e pensam que estão sendo esquecidos, mas é justamente ali que Deus fala de forma mais profunda. É no silêncio que Ele revela a essência do chamado, porque quando tudo ao redor cala, a voz dele se torna mais nítida. O deserto não é o lugar onde Deus te perde, é o lugar onde Ele te encontra. É onde Ele arranca os medos, trata as feridas e alinha o coração com o propósito. Por isso, não reclame do processo. Ele é necessário. O chamado de Deus não floresce em terrenos rasos, ele cresce em solo profundo, regado por lágrimas e fé. E quando você sai do deserto, sai diferente. Sai com autoridade, porque quem foi provado e permaneceu fiel, carrega algo que não se compra: a presença. O verdadeiro chamado não é sobre status, é sobre presença. Não é sobre ser conhecido, é sobre conhecer a Deus. Quem tem presença não precisa de palco. A presença sustenta quando o aplauso acaba, consola quando a dor vem, fortalece quando o cansaço bate. E é essa presença que Deus quer renovar em você hoje. Ele quer te lembrar de que o chamado não é apenas fazer algo para Ele, mas viver com Ele. Não se preocupe com o reconhecimento. O que vem de Deus é confirmado no tempo certo. A unção fala por si. Pode até haver quem tente se levantar contra o que Deus te deu, mas ninguém pode roubar o que o céu te entregou. O que é espiritual não se toma pela força. Quando Deus unge alguém, é o próprio Espírito que autentica, que confirma e que dá fruto. Jesus disse: pelos frutos os conhecereis.
E quem é chamado por Deus dá fruto mesmo em meio às lutas. Porque o chamado verdadeiro não depende das circunstâncias, ele floresce até no deserto. O tempo está chegando em que Deus vai exaltar aqueles que foram fiéis no anonimato, aqueles que serviram sem reclamar, que oraram quando ninguém viu, que permaneceram quando todos desistiram. Deus vai honrar os que não se venderam, os que não trocaram o altar pelo palco, os que mantiveram o coração puro, mesmo sendo provados, porque o céu conhece o teu esforço. Talvez ninguém tenha te agradecido, talvez ninguém tenha reconhecido o quanto você lutou, mas o Deus que te chamou viu tudo. E Ele está preparando o tempo da recompensa. Não é à toa que você ainda está de pé. Se fosse pelas tuas forças, você já teria desistido. Mas há algo dentro de você que te faz continuar. E esse algo é o Espírito Santo. Ele é o selo do teu chamado, a prova de que Deus ainda está contigo. O inimigo tentou apagar a tua chama, mas não conseguiu, porque o fogo que vem de Deus nunca se apaga. Ele pode até diminuir por um tempo, mas basta um sopro do Espírito para reacender tudo de novo. E é isso que está acontecendo agora. Deus está soprando sobre você e reacendendo o propósito que parecia adormecido. Você foi separado, escolhido e marcado por Deus. E o que é dele, ninguém toma. O que ele determinou sobre a sua vida vai se cumprir independentemente das opiniões, das críticas ou das tentativas de te parar. O chamado de Deus é irrevogável, e quando ele decide agir, nenhuma força contrária pode impedir. O chamado de Deus não é apenas um privilégio, é também uma responsabilidade. Quando o Senhor coloca algo nas suas mãos, Ele espera fidelidade. Ele te confia pessoas, mensagens, dons e oportunidades. E o modo como você administra essas coisas revela o quanto está preparado para mais. A fidelidade nas pequenas coisas é o que abre portas para as grandes. Jesus disse em Lucas 16:10, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Por isso não despreze o pequeno começo. Não desanime por causa das coisas simples. É no pequeno que Deus te observa. É na rotina que Ele mede o teu coração. Quando você é fiel sem plateia, Ele te exalta diante dos homens. Muitos querem o fruto, mas poucos estão dispostos a cuidar da semente. O chamado começa no oculto, em momentos em que ninguém vê, quando só Deus conhece o teu esforço. É na oração silenciosa, nas madrugadas de busca, nas lágrimas derramadas em secreto. É ali que Deus te unge. A unção não vem do reconhecimento humano, vem da comunhão. E quando você cultiva a intimidade com Deus, o chamado se fortalece. O que nasce da presença não depende de aprovação. O que vem do Espírito se sustenta mesmo em meio à tempestade. Há pessoas que abandonaram o chamado porque esperaram resultados imediatos. Queriam ver o fruto antes do tempo, e quando não viram, desanimaram. Mas o propósito de Deus é como uma semente, leva tempo para crescer. Primeiro, a raiz precisa se aprofundar, e quando parece que nada está acontecendo, é ali no invisível que tudo está sendo formado. O chamado é assim. Às vezes parece que está parado, mas Deus está trabalhando nas profundezas. E quando o tempo certo chegar, o que estava oculto será revelado com poder. Por isso, não pare de semear, mesmo que os resultados ainda não apareçam. Continue servindo, continue orando, continue crendo. A colheita virá e será abundante. É comum enfrentar momentos de cansaço. Há dias em que o peso do chamado parece grande demais. E é nesses momentos que você precisa se lembrar de que não está sozinho. O próprio Deus é quem te fortalece. Em Isaías 40:31 está escrito: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. O segredo está em esperar nele. Quando você se desgasta, Deus te renova. Quando você se sente vazio, Ele te enche novamente. Quando você se sente fraco, Ele te ergue. O chamado não depende da sua força, mas da presença constante do Espírito Santo em você. Há também aqueles que duvidam de si mesmos, que olham para as próprias limitações e dizem: Senhor, eu não sou capaz. Mas Deus nunca escolheu os mais capacitados. Ele capacita os que escolhe. Moisés tinha dificuldade para falar, e Deus o usou para libertar um povo. Gideão se achava o menor da sua família, e Deus o levantou como guerreiro. Davi era o mais novo e esquecido entre seus irmãos, e Deus o ungiu rei.
Paulo era perseguidor, e Deus o transformou em apóstolo. Isso nos mostra que o chamado não depende da tua história, mas do que Deus vai fazer através dela. Ele não te escolheu pelo que você tem, mas pelo que Ele vai colocar dentro de você. Então, não se diminua. Não se compare com os outros. O chamado de Deus é único. O que Ele tem para você é diferente, especial e necessário. Você não precisa ser igual a ninguém para ser usado por Deus. O céu não busca cópias, busca originais. O que o Espírito colocou em você, ninguém mais carrega. É por isso que o inimigo tenta te calar, porque ele sabe que a tua voz carrega algo que o mundo precisa ouvir. Não deixe que as comparações apaguem o brilho daquilo que Deus te deu. Caminhe no teu ritmo, no teu tempo, na direção que o Espírito te mostrar. O que é teu está guardado e vai se manifestar no tempo certo. E lembre-se, o chamado não é uma corrida, é uma jornada. Cada um tem o seu ritmo, o seu tempo de amadurecimento e o seu caminho de fé. O importante é permanecer firme, ainda que o progresso pareça lento. Deus não está com pressa, Ele está construindo algo sólido. E aquilo que é construído sobre a rocha não cai, não se abala, não se perde. O que vem de Deus tem base firme. E por isso, ainda que as tempestades soprem, você permanecerá de pé. Você foi chamado para permanecer. Foi chamado para frutificar. Foi chamado para ser luz. E por mais que tentem te calar, a voz de Deus continuará ecoando através de você. O mundo precisa do que o Senhor colocou dentro de ti. Então não se cale. Continue avançando, mesmo com lágrimas nos olhos. Porque quem carrega um chamado de Deus, carrega também a promessa da vitória. Quando Deus te chama, Ele não apenas te envia, mas também te cobre com graça e autoridade. Essa autoridade não vem de títulos ou posições, mas da intimidade com o Espírito Santo. É a presença dele que te torna diferente, é o poder dele que te capacita a fazer o que, humanamente, seria impossível. Quando você fala, é o Espírito que toca corações. Quando você ora, é o Espírito que age. Quando você obedece, é o Espírito que te impulsiona. O chamado de Deus é um convite para viver em parceria com Ele, não na força do braço, mas na dependência total da sua presença. Mas essa presença precisa ser cultivada. Não basta ter sido chamado, é preciso permanecer conectado à fonte. Jesus disse em João 15:5, Eu sou a videira, vós as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O segredo de um chamado frutífero é permanecer em Cristo. Quando você se desconecta, o fruto seca, mas quando você permanece, o Espírito te alimenta, te inspira e te sustenta. A oração é o oxigênio do chamado. Sem oração, o fogo apaga. Sem comunhão, a visão se perde. E sem intimidade, o ministério se torna vazio. Deus não te chamou para o ativismo, mas para a comunhão. O chamado verdadeiro nasce do altar. E talvez seja esse o tempo em que o Senhor está te chamando de volta ao altar. Voltar à essência. Voltar ao primeiro amor, voltar a ouvir a voz que te chamou no início. É no altar que o coração é restaurado, que o propósito é renovado e que a chama volta a arder. Muitos se afastaram do altar porque se cansaram, se frustraram ou se feriram. Mas Deus está te dizendo, volte ao lugar onde tudo começou. Volte à oração sincera, ao amor pela presença, à dependência da palavra. Volte a se ajoelhar não por obrigação, mas por amor. Porque é ali no altar que o fogo do chamado é reacendido. O altar é o lugar onde a carne morre e o espírito vive. É o lugar onde você deixa o controle e permite que Deus guie os passos. É o lugar onde as feridas são curadas e as forças são renovadas. E é por isso que o inimigo faz de tudo para te afastar do altar. Ele sabe que um cristão de joelhos é uma ameaça para o inferno. Ele sabe que quando você ora, o céu se move. Então, se a tua chama tem se apagado, volte a orar. Volte a buscar a presença de Deus. Volte a alimentar o que o Espírito colocou em você. Porque quanto mais tempo você passa na presença, mais forte o chamado se torna. E menos poder têm as vozes que tentam te calar. Você foi chamado para ser uma voz que anuncia esperança em tempos difíceis. O mundo precisa de pessoas que não se curvem diante do medo, da dúvida ou da incredulidade. E é por isso que Deus te escolheu. Ele sabia que você suportaria o peso da missão. Mesmo com as tuas fragilidades, Ele viu em você um coração disposto. E é isso que importa para Deus, a disposição. Ele não está procurando perfeição, está procurando entrega.
O altar é o lugar da entrega. E quando você se entrega por completo, Deus te enche novamente. Ele restaura as tuas forças, renova o teu vigor e te envia de novo com poder e autoridade. O chamado de Deus não termina quando você é ferido. Ele continua, mesmo entre lágrimas. Muitos pensam que fracassaram, mas na verdade estão sendo lapidados. O vaso precisa ser quebrado para ser moldado de novo. Às vezes Deus permite que certas coisas desabem, não para te destruir, mas para reconstruir de um modo ainda mais sólido. O que Ele está fazendo agora pode parecer confuso, mas em breve você entenderá que era necessário. Porque Deus não desperdiça a dor. Ele transforma a dor em propósito. As marcas que você carrega hoje serão testemunhos que vão curar outros amanhã. E quando você estiver diante das pessoas novamente, falando, servindo, orando, ministrando, o brilho nos teus olhos não virá de conquistas humanas, mas da presença de Deus que habita em você. Haverá autoridade na tua voz, porque ela virá de alguém que foi provado e permaneceu fiel. E todos saberão que o que há em ti vem do alto. Nenhum homem pode calar o que o Espírito coloca na alma de alguém que foi moldado no altar. Então continue. Mesmo cansado, continue. Mesmo sem entender, continue. Mesmo sem aplausos, continue. Porque quem continua é sustentado por Deus. E Ele promete: se fores fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. O chamado de Deus é o maior tesouro que alguém pode carregar, e quem o guarda com fidelidade será recompensado com honra eterna. Neste momento, feche os seus olhos e permita que o Espírito Santo fale profundamente ao seu coração. Respire fundo e entregue-se totalmente à presença de Deus. Senhor, nós te agradecemos por este chamado que nasce do teu coração. Obrigado, Pai, porque mesmo quando não nos sentimos dignos, o Senhor insiste em nos amar, insiste em nos usar, insiste em nos lembrar que fomos escolhidos por Ti. Hoje, apresentamos diante de Ti cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. Que o Teu Espírito renove a fé, reacenda o propósito e desperte novamente o desejo de viver o chamado com coragem e obediência. Senhor, tira o medo que paralisa, a dúvida que enfraquece e o desânimo que tenta calar a voz dos Teus filhos. Derrama sobre cada coração uma nova unção de ousadia, para que ninguém retroceda diante das batalhas. Que a Tua presença seja o combustível que move cada passo, que o Teu amor seja o motivo que sustenta cada escolha, e que a Tua palavra seja a bússola que guia cada decisão. Fortalece aquele que se sente esquecido, levanta aquele que caiu, cura aquele que se feriu no caminho e mostra que ainda há propósito, mesmo nas feridas. Pai, que o chamado de cada um aqui seja reavivado, que as vozes do medo e da crítica sejam silenciadas e que o Teu Espírito fale mais alto do que qualquer acusação. Que a chama do Teu altar volte a arder dentro de nós. Que sejamos homens e mulheres que não negociam a fé, que não se rendem às pressões e que não deixam o mundo apagar o brilho da Tua presença em nós. Coloca sobre cada vida uma capa nova de autoridade espiritual. Renova a coragem e confirma o Teu chamado com sinais, com direção e com paz. Senhor, nós declaramos que o Teu chamado é maior do que qualquer obstáculo, que o Teu propósito é mais forte do que as vozes contrárias e que a Tua promessa é mais poderosa do que qualquer resistência. Que cada pessoa aqui volte a sonhar os sonhos de Deus, volte a acreditar que ainda há tempo e volte a caminhar debaixo da Tua direção. Não permitas que desistam, Senhor. Sustenta os Teus filhos com Tua mão poderosa. E se você está ouvindo esta oração agora, creia. O chamado de Deus sobre a sua vida continua vivo. Não importa quanto tempo passou. Não importa quantas vezes tentaram te parar. O que Deus determinou, ninguém pode anular. Levante-se de novo. Volte a orar, volte a servir, volte a crer. O Senhor te escolheu e Ele não muda de ideia. Há um propósito esperando por você. E esse propósito é eterno. Pai, entregamos tudo em Tuas mãos. Que esta mensagem seja uma semente plantada em solo fértil e que produza frutos de fé, coragem e perseverança. Que a Tua graça acompanhe cada passo e que o Teu amor seja o escudo de cada coração. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém. Se esta palavra falou ao seu coração, deixe o seu like, escreva nos comentários: eu aceito o chamado de Deus para a minha vida, e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem.
E isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas com a palavra do Senhor e fortalece esta corrente de fé. E lembre-se, o chamado de Deus ninguém pode calar. Que o Espírito Santo te envolva, te fortaleça e te conduza por caminhos de propósito e vitória. Fique na paz. E até o próximo vídeo do canal Horizonte da Fé.